Presente ao longo de toda a história de Minas Gerais, a mineração ainda é uma das atividades econômicas mais importantes, onde, segundo o Instituto Brasileiro de Mineração, há hoje mais de 300 minas em operação, incluindo 57 das 200 maiores do país. Minas Gerais ficou famoso devido ao ciclo do ouro, que teve início no século XVII, quando os bandeirantes encontraram as primeiras jazidas. As principais cidades auríferas dessa época foram Congonhas, Mariana, Ouro Preto, Sabará, São João del Rei, Tiradentes e Diamantina, esta última conhecida pela extração de diamantes. Hoje, essas cidades históricas, conhecidas pela riqueza deixada pelo ouro, transmitem a Minas Gerais um acervo artístico e arquitetônico amplamente valorizados. Atualmente, as atividades econômicas dessas cidades giram em torno do turismo, agregados à culinária mineira, também deixada como riqueza pelos escravos, bandeirantes, portugueses e outros estrangeiros que participaram do período da extração do ouro. Contudo, esse período de extração do ouro deixou nas paisagens mineiras não somente lembranças na vida dos ex-escravos e senhores de engenho, mas a degradação do solo e a destruição das paisagens. A mineração, por mais que seja altamente lucrativa e importante para a economia mineira, levanta diversas questões socioambientais e econômicas que devem ser discutidas, como o tempo de vida de uma jazida de minério de ferro dura em média de 20 a 30 anos. E afinal desse período, o que acontecerá com as cidades que abrigaram essas grandes mineradoras por tanto tempo? Bem, ficará uma lembrança amarga para os nativos, já que a fatia preciosa pertence a chineses ou japoneses. E os pedaços danificados do pós-mineração é a parte que cabe aos nativos. Logicamente, existe um imposto que é cobrado pelo governo para a extração de minério, que é chamado de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos, CEFEM, estabelecida pela Constituição de 1988, que, pelas regras atuais de partilha da compensação financeira pela exploração de recursos minerais, 65% da arrecadação são repassados ao município, onde a mineração ocorre. Outros 23% ficam com o Estado e 12% vão para a União. O grande problema é que não há a menor transparência sobre a aplicação das contribuições da CEFEM. Isso porque os recursos originados da CEFEM não poderão ser aplicados em pagamento de dívida ou no quadro permanente de pessoal da União, dos Estados, Distrito Federal e dos municípios. As receitas deverão ser aplicadas em projetos que, direto ou indiretamente, revertam em prol da comunidade local, na forma de melhoria da infraestrutura, da qualidade ambiental, da saúde e educação. Logo, esses impostos poderiam ser aplicados em melhorias para o ambiente degradado pela atividade de mineração. Haja vista que o Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo, que deveriam ser suficientes para manter a qualidade de vida da população. Uma ótima forma de se usar os royalties da mineração seria utilizando-os para recuperar as áreas que as próprias mineradoras degradaram, isto é, fazer com que as áreas que, em um futuro próximo, não terão nenhum valor econômico, isso porque os minerais são recursos não renováveis, possam novamente gerar renda e substituir a necessidade daquela mineradora no local. Uma alternativa para se recuperar esses locais é através do reflorestamento, que é uma ação ambiental que visa repovoar áreas que tiveram a vegetação removida pelas forças da natureza ou ações humanas. O reflorestamento das áreas degradadas pela mineração pode ocorrer de diversas formas, como dividindo uma área degradada em vários pedaços menores e com eles fazer projetos para o melhoramento tanto da vida da população quanto das condições ambientais da fauna e da flora. Com nosso projeto, estipulamos a divisão em 3 áreas distintas, o que pode ser aplicado em regiões de grande, médio ou pequeno porte, sendo que, ao final, obteremos uma área totalmente reflorestada. No primeiro local, deixaremos que o reflorestamento aconteça de forma natural, onde o cercaremos de forma que a própria fauna e flora de regiões próximas se dispersem por esta área. É o meio mais barato, porém o mais demorado. Portanto, deve ser feito em locais onde a degradação ocorreu, mas ainda existe resquício de preservação em local próximo. A segunda área pode ser feita com reflorestamento artificial por árvores que gerem renda para a população próxima. Isto pode ser feito, por exemplo, com árvores de interesse para a indústria de móveis, desenvolvendo a região e favorecendo o abrandamento dos custos sociais gerados pela mineração.
Esta proposta tem um custo inicial médio, contudo, resultará em uma renda posterior, tornando a região ideal para um projeto de curto e médio prazo. Em uma terceira região, pode ser feito o reflorestamento com árvores, preferencialmente frutíferas, que servirão como chamariz para que a fauna original seja restaurada, além de poder gerar uma segunda fonte de renda para a região, com a venda de frutas, enriquecendo a alimentação da população local e, dependendo do tamanho da área, podendo gerar lucro aos administradores locais que repassarão isso à população. Logo, essa ação pode ser considerada um investimento de médio e longo prazo, visto que, além de produzir benefícios regionais, ajudará a flora natural a se recuperar nas outras áreas, tanto por meio de plantio de mudas, como de polinização e semeio natural feito pela fauna que retornará. Com isso, o projeto se torna viável e sustentável, sendo que o custo inicial seria apenas para a segunda área. As outras gerariam uma renda para repor os investimentos iniciais e ajudariam na recuperação mais rápida do ambiente, sendo que, ao final de tudo, todas as áreas serão restabelecidas. A população pode obter renda dessa região, inicialmente por meio da venda da madeira e dos móveis, posteriormente pela venda das frutas, sucos e quitandas feitas com elas, e finalmente com a implantação de indústrias de entretenimento, seja com a implantação de parques ecológicos, áreas de camping, arvorismo ou ainda por meio de incentivos locais à indústria de turismo de aventura com a abertura de trilhas nas áreas reflorestadas.